Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma nova reflexão para vocês. Nós vamos usar aqui o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Muito bem, queridos. Como Davi chega a esta caverna é o alvo da nossa reflexão. Como ele chega e como ele sai. Na verdade, essa caverna tem a sua importância não pela sua localização, não pelos atrativos que ela tivesse, mas pelos acontecimentos que vão se desenvolver no interior daquele lugar. Davi chegou ali extremamente abatido, Davi chegou ali extremamente abalado emocionalmente, porque ele fugia do rei Saul. Davi, depois de ter vencido o gigante Golias, depois de ter desmoralizado o exército filisteu, porque o seu líder havia sido derrotado, Davi, que antes tinha uma vida tranquila, vivendo lá atrás dos rebanhos de ovelhas do seu pai, então sai para este evento e torna-se, ao vencer Golias, um herói nacional. Ele conquistou a confiança e a admiração do seu povo, que via em Davi, com certeza, ali um futuro rei. Aquelas conquistas de Davi, a sua vitória, o seu crescimento, fez com que o rei Saul manifestasse não contentamento, não alegria, mas ao invés disso um sentimento inverso. Saul começou a sentir um grande ciúme de Davi. E esse ciúme tornou-se um ciúme de morte, porque Saul, ele queria acabar com a vida de Davi. E Davi, vendo-se perseguido, ele resolve então fugir, e ao fugir, ele encontra essa caverna da cidade de Adulão. Então, observe que Adulão não era o nome da caverna, mas o nome da cidade onde essa caverna se situava. E Davi chega naquele lugar bastante inquieto, bastante angustiado, temendo pela sua própria vida, com a sua moral lá embaixo, e se depara ali dentro com 400 homens que estavam em um estado semelhante ao dele. Homens que também estavam profundamente abatidos. A Bíblia aqui diz que estes homens que lá se encontravam eram homens que estavam amargurados, eram homens que estavam endividados, homens que estavam em aperto. E naturalmente que Davi poderia optar por
se deixar envolver emocionalmente pelo estado daqueles homens. Davi poderia estar ali lamentando a sua própria sorte, ou Davi se reinventaria, ou Davi procuraria novas forças, ou Davi se lembraria daquilo que Deus foi capaz de fazer através da vida dele em um contexto tão adverso que era lutar contra um gigante, lutar contra um homem preparado no uso das armas, quando a arma de Davi era um bastão, porque ele era um pastor de ovelhas. Davi não estava familiarizado com armamentos, mas ainda assim, em meio a um contexto de absoluta adversidade, Deus pôde fazer uma grande obra em favor do povo de Israel. Deus pôde usar Davi como um instrumento poderoso para suplantar o gigante Golias e o exército filisteu. E Davi, então, começa a contar, eu creio que ele começa a contar essa história para aqueles homens, e ele começa a insuflar naqueles homens a fé, a confiança e a esperança que eles haviam perdido. Davi, então, ele resgata aquela autoestima que aqueles homens haviam perdido. E é interessante que há um texto aqui em Provérbios 22, 27, 17, que diz: com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Davi tornou-se para aqueles homens uma fonte de inspiração. Davi, ele começa a impactar aqueles homens com a sua experiência, com a experiência que ele vivenciou ao conseguir suplantar Golias e o seu exército em um ambiente que, pela lógica de Davi, não teria a mínima condição de sair vencedor naquela batalha. E Davi então começa a insuflar essa fé, essa esperança, começa a dizer para aqueles homens que eles entraram daquela caverna de um jeito, mas eles não precisavam sair do mesmo jeito em que eles chegaram até ali. Então, queridos, eles não precisavam sair daquela caverna da mesma maneira que eles entraram. Há uma expressão aqui em Provérbios, no capítulo 27, verso 17, que diz: com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Foi exatamente o que Davi fez. Davi começou a afiar aqueles homens. Davi começou a tirar daqueles homens o potencial que eles nem imaginavam que eles tinham. Davi insuflou a fé no coração daqueles homens. E aqueles homens, de repente, se deram conta de que eles não eram aquilo que as pessoas falaram que eles eram. Eles se deram conta de que eles eram pessoas que podiam também vencer os seus limites. Em meio àquele estado em que eles chegaram, eles agora se veem maior do que aqueles rótulos que foram colocados sobre ele. Davi, ele valorizou aqueles homens. Davi fez com que eles acreditassem que eles poderiam sim superar aquele drama que eles estavam vivendo. Davi investiu naqueles homens. Davi enxergou neles um potencial para virar o jogo. No meio daquela situação adversa, no meio daquele quadro sombrio que fez com que eles se escondessem naquela caverna. Davi viu aqueles homens não como eles estavam ali, mas viu como eles poderiam se tornar.
homens melhores, pessoas melhores, homens vencedores. Eles chegaram ali desacreditados, mas não sairiam daquela caverna da mesma maneira que eles entraram. Aqui, queridos, nós precisamos fazer uma pergunta importante, algo que nós devemos estar perguntando a nós mesmos. Você que está aí desse lado, gostaria que você pensasse nisso, que você estivesse perguntando a si mesmo: você tem sido uma fonte de inspiração para outras pessoas? Como é que as pessoas ficam em um ambiente de convivência conosco, atravessando um momento difícil, um momento turbulento, um momento aflitivo? A nossa presença estimula essas pessoas a querer se superar, a nossa convivência com elas, o nosso relacionamento com elas, as leva a querer dar a volta por cima, acreditar que são capazes. Nesse tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, em que somos obrigados a ficar dentro das nossas casas para preservar a nossa vida, é uma situação muito semelhante àqueles homens que se encontravam naquela caverna. E neste tempo, então, como as pessoas ao redor de nós se sentem? Elas se sentem estimuladas a lutar, elas se sentem estimuladas a crer que vão superar esse tempo adverso, que vão dar a volta por cima e que vão viver dias melhores. O que a nossa presença produz na vida dessas pessoas? Como nós impactamos a vida dessas pessoas? Porque foi isso que aconteceu dentro daquela caverna. Aqueles homens se sentiram desafiados a superar a eles mesmos. Então, queridos, será que nós estamos afiando a vida de outras pessoas? Ou será que nós estamos embarcando na mesma dor delas e sucumbindo com elas no mesmo abismo? Não foi isso que aconteceu naquele episódio. Na caverna de Adulão houve uma grande reviravolta na vida de Davi e na vida daqueles homens. Ali foram lançadas novas bases, ali novos fundamentos aconteceram, uma nova visão, uma nova perspectiva de vida. O fato é que a chama da fé reacendeu no coração daqueles homens, no coração de Davi também, porque é interessante que enquanto Davi ele ministrava aqueles homens, enquanto Davi falava aqueles homens, enquanto Davi colocava o coração dele para aqueles homens, Davi também foi provando daquele novo de Deus. Davi também foi elaborando concepções novas, ideias novas, direções novas foram chegando à sua mente e descendo até o seu coração. E Davi, ele conseguiu fazer com que aqueles homens vissem a Deus na mesma dimensão que ele viu quando suplantou Golias, suplantou o exército filisteu. Então, ele levou aqueles homens a enxergar Deus nesta dimensão, na dimensão do seu poder, na dimensão do seu amor, na dimensão da sua graça. Davi lembrou aqueles homens de como pelas mãos do Senhor, Davi pôde realizar feitos tão tremendos e fez com que eles acreditassem que eles também poderiam, da mesma maneira, realizar grandes coisas. Aqueles 400 homens foram transformados ali sobre a liderança de Davi. Deixaram para trás aquele passado de vergonha, aquele passado de traumas, de dores, para se transformarem no que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Então, queridos, e assim formaram um exército vitorioso. Interessante notar que em meio àquela turbulência de dificuldades, Davi, ele não perdeu a direção de Deus. Então, é muito importante manter-se esse equilíbrio quando nós somos desafiados num tempo também tão difícil como esse que nós estamos vivenciando. Então, em meio àquele caos, Davi ele encontrou inspiração para si mesmo e para aqueles que o rodeavam. Muito bem, então, em tempos difíceis,
como esse que nós estamos passando, eu quero dizer que você também pode encontrar inspiração, você pode ter razões para não se deixar abater, não se deixar intimidar, mas encarar esse desafio, sabendo que Deus é poderoso para nos conduzir em triunfo em toda e qualquer situação, como se deu neste episódio, dentro daquela caverna, uma grande transformação pôde acontecer. E esse momento nosso é como se também nós estivéssemos dentro de uma caverna. Estamos em quarentena dentro das nossas casas e é como se estivéssemos ali, né, escondidos dentro de uma caverna, enquanto este tempo passa, mostrando para nós essas situações que trazem temor, trazem inquietação, trazem ansiedade, mas paralelo a isso, queridos, Deus pode estar trabalhando direções novas, ideias novas, aumentando a nossa fé, nos trazendo inspiração para que nós possamos atravessar esse tempo com sabedoria e não só isso, mas também podemos ser uma bênção para aqueles que estão ao redor de nós. Então, para isso é muito importante que você preste atenção nos movimentos do Senhor sobre a sua vida, como foi ali naquela caverna. Davi, ele pôde ouvir a voz profética. Por quê? Porque nesse contexto, vocês se lembram, no texto aparece um profeta chamado Gade, e esse profeta ele traz uma palavra muito importante para Davi. Ele diz para Davi que ele não ficaria naquela caverna. Aquela caverna que naquele momento era um lugar seguro para eles, era um lugar seguro para um determinado tempo, porque Davi deveria sair de lá. E essa é uma grande questão na vida de muitas pessoas que não querem sair do lugar seguro. Há um tempo para nós ficarmos num lugar seguro, porque nós vamos precisar ir em frente. Nós vamos precisar dar passos para que o Senhor ele nos leve para um outro nível, para um outro patamar, onde Deus vai consumar a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. E assim foi com Davi, e assim foi com aqueles 400 homens. Estavam naquela caverna para serem adestrados. E uma vez adestrados, eles precisavam sair para viver o novo que Deus tinha para a vida deles. As paradas não são definitivas. Nem sempre o lugar em que paramos, o lugar onde ficamos, deve ser um lugar de permanência definitiva. Foi assim com Davi, foi assim com aqueles homens. Se Davi não tivesse reagido, se Davi não tivesse ouvido a voz profética, se Davi não tivesse se lembrado das promessas, dos grandes feitos de Deus, daquilo que podemos alcançar através do poder, do amor e da graça de Deus, nós não teríamos os lindos salmos de Davi que nos inspiram, que nos edificam, nós não teríamos a sua história para contar. Uma história de milagre, uma história de superação. Então, queridos, as situações difíceis da vida não devem colocar um ponto final na nossa caminhada. As situações difíceis da vida são oportunidades que também Deus nos dá para que possamos ali ser aperfeiçoados, aprimorados, para que possamos crescer. É possível crescer em meio à crise, é possível crescer em meio ao caos,
é possível entrarmos em uma situação adversa, difícil, e sairmos muito melhores do que entramos. Eu quero dizer para você que você vai sair neste tempo de pandemia, neste tempo de apreensão, neste tempo de inquietação, neste tempo de vale sombrio. Eu quero dizer que você vai sair desta situação melhor do que você entrou. Enfim, queridos, estamos todos na mesma caverna, mas há pessoas ao redor de nós que precisam encontrar em nós força e inspiração para ir em frente, com confiança, com ânimo, acreditando que elas podem também sair deste tempo, das nossas cavernas caseiras, podemos sair melhores do que entramos. Aqueles 400 homens antes abatidos e derrotados, agora são pessoas que estão prontas para encarar novos desafios. E como a história relata, se você pudesse ler o prosseguimento do texto, você vai ver que aqueles homens se tornaram formaram um exército poderoso que venceram muitas batalhas, a tal ponto de serem chamados dos valentes de Davi. Então, fico pensando que há uma passagem na Bíblia que fala que Jesus ressuscitou do interior de uma caverna para reescrever a história da sua vida, da nossa vida, da vida de toda a humanidade. Então, queridos, por que Jesus fez isso? Ele fez isso para nos salvar, ele fez isso para nos libertar, para libertar os escravizados, os amargurados e os oprimidos, para fazer dos homens mais do que vencedores. E essa obra do Senhor, ela continua através das nossas vidas. Foi o legado que o Senhor deixou para nós. Então, nós temos o exemplo de Davi, e nós temos o modelo perfeito de Jesus para inspirar outras vidas. Então, queridos, que neste tempo de pandemia, que tanto temor e insegurança tem trazido à vida de tantas pessoas, nós possamos crer, nós possamos trazer para nós, para dentro do nosso ciclo de convivência, das nossas casas, que hoje são as nossas cavernas, nós possamos trazer essa inspiração também. Possamos trazer essa palavra de ânimo, de encorajamento, possamos passar às pessoas que é possível sim superar as nossas crises, superar os nossos medos, superar as adversidades, superar as ameaças, as inquietações. É possível nós sairmos desse tempo de quarentena melhores do que nós entramos, termos o nosso caráter transformados em grandes guerreiros que vão vencer esta batalha e as batalhas que se seguirão. Que Deus possa te abençoar, que você creia que há um tempo melhor preparado para você. Há um tempo em que o Senhor tem para fazer de nós guerreiros valorosos, nos fazendo sair deste tempo em que nos encontramos em nossas casas como cavernas. Há de ser um tempo em que o Senhor nos tornará pessoas tremendamente melhores. Amém? Que Deus te abençoe.